a Uniaselv posso ver o meu futuro. Com a Uniaselv posso ser o que eu quiser. Viver o presente intensamente com um ensino eficiente. Não basta saber, é preciso saber fazer. Na Uniaselv você tem qualidade de ensino, um ótimo time de professores e um ambiente moderno para quem quer aprender, estudar e melhorar. Uniaselv. Olá, meu nome é Everton Leandro. Olá, meu nome é Marco Antônio. E hoje estaremos falando sobre a arte no Egito, Marco Antônio. Há 7.000 anos, à margem do rio Nilo, surgiu uma das primeiras civilizações da humanidade, a egípcia. Destinada a persistir com o império por mais de 3 milênios, o sedentarismo dessa remota nação africana foi possível graças à sistematização da agricultura, que lhe permitia produzir seus alimentos sem se deslocarem. Nesse sentido, o fecundo limo que as cheias depositavam uma vez por ano desempenhou um papel fundamental, da mesma forma que os estudos dos astros, cujo o movimento cíclico indicavam as estações mais propícias para o cultivo e a colheita. Os antigos egípcios desenvolveram dessa forma um importante conjunto de ciências por intermédio da observação do céu. Sistematizou-se a astronomia, consequentemente a matemática, que deu origem à geometria, à música e à arquitetura. Paralelamente a essa evolução científica, o país do Nilo prestava culto aos mortos, e uma vasta hierarquia de deuses com uma mistura de características humanas e de animais, e o faraó sendo seu absoluto sumo sacerdote. A união dessa crença extraterrenas com a ciência determinou uma arte religiosa e de forte simbolismo, que alcançou sua apoteose na construção de templos como o de Luxor e de Karnak, e os monumentos funerários como as grandes pirâmides. A religião invadiu toda a vida egípcia, interpretando o universo, justificando a organização social e política, determinando o papel de cada classe social e, consequentemente, orientando toda a produção artística desse povo. Além de crer em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios acreditavam também numa vida após a morte e achavam que essa vida era mais importante do que a que viviam no presente. O fundamento ideológico da arte egípcia é a glorificação dos deuses e do rei defunto divinizado, o qual se erguiam templos funerários e túmulos grandiosos. Agora vamos falar um pouco sobre a arquitetura, Marco. As pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas e foram construídas por importantes reis do Antigo Império: Quéops, Quefrem e Miquerino. Junto a essas 3 pirâmides está a Esfinge, mais conhecida do Egito, que representa o faraó Quefrem, mas em ação erosiva do vento e da areia do deserto deram-lhe ao longo dos séculos um aspecto enigmático e misterioso. As características gerais da arquitetura egípcia são solidez e durabilidade, sentimento de eternidade e aspectos misterioso e impenetrável. As pirâmides tinham base quadrangular, eram feitas com pedras que pesavam cerca de 20 toneladas e mediam 10 metros de largura, além de serem admiravelmente lapidadas. A porta da frente da pirâmide voltava-se para a estrela polar, a fim de que seu influxo se concentrasse sobre a múmia. O interior era um verdadeiro labirinto, que ia dar na câmara funerária.
onde estava a múmia do faraó e os seus pertences. Os templos mais significativos são Karnak, e Luxor. Ambos dedicados ao deus Amon. Os monumentos mais expressivos da arte egípcia são os túmulos e os templos, divididos em 3 categorias. Pirâmide, túmulo real destinado ao faraó. Mastaba, túmulo para a nobreza. E hipogeu, túmulo destinado à gente do povo. Os tipos de coluna do templo egípcio são divididos conforme seu capitel. Palmiforme, flores de palmeira. Papiriforme, flores de papiro. Lotiforme, flores de lótus. E agora uma curiosidade, Marco Antônio. A esfinge representa o corpo de leão, que é a força, e a cabeça humana, que significa a sabedoria. E ela era colocada na alameda de entrada dos templos, para afastar os maus espíritos. Interessante. Você também sabia que os obeliscos eram colocados à frente dos templos para materializar a luz solar? Não, essa eu não sabia. Pois é. E agora iremos falar sobre a escultura, Everton Leandro. Os escultores egípcios representavam os faraós e os deuses em posição serena, quase sempre de frente, sem demonstrar nenhuma emoção. Pretendiam com isso traduzir na pedra uma ilusão de imortalidade. Com esse objetivo, ainda exageravam frequentemente as proporções do corpo humano, dando às figuras representadas uma impressão de força e de majestade. Os Usiábites eram figuras funerárias em miniaturas, geralmente esmaltadas de azul e verde, destinadas a substituir o faraó morto nos trabalhos mais ingratos no além, muitas vezes coberto de inscrições. Os baixos relevos egípcios, que eram quase sempre pintados, foram também expressão da qualidade superior antiga pelos artistas em seu trabalho. Recobriam as colunas e paredes, dando um encanto todo especial às construções. Os próprios hieroglifos eram transcritos muitas vezes em baixo relevo. E agora, para finalizar nossa aula, falaremos sobre a pintura. A decoração colorida era um poderoso elemento de complementação das atitudes religiosas. Suas características gerais são a ausência de 3 dimensões, ignorância da profundidade, colorindo com tinta lisa, sem claro escuro e sem indicação de relevo, e lei de frontalidade, que determinava que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto sua cabeça, suas pernas e seus pés eram vistos de perfil. Quanto à hierarquia na pintura, eram representadas maiores as pessoas com maior importância no reino, ou seja, nesta ordem de grandeza, o rei, a mulher do rei, o sacerdote, os soldados e o povo. As figuras femininas eram pintadas em ocre, enquanto que as masculinas pintadas de vermelho. Os egípcios? Caralho, vai sair agora. Os egípcios? Débora, tá risada, pô?
Fica sério aí, Everton. Eu tô sério. Tá. Os egípcios escreviam usando desenhos, não utilizavam letras como nós. Desenvolveram 3 formas de escritas: hieroglifos, considerado a escrita sagrada; hierática, uma escrita mais simples, utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes; e demótica, a escrita popular. Livro dos Mortos, ou seja, um rolo de papiro com rituais funerários que era posto no sarcófago do faraó morto. Era ilustrado com cenas muito vivas que acompanhavam o texto com singular eficácia. Formado de tramas de fibra do tronco de papiro, as quais eram batidas e prensadas, transformando-se em folhas. E agora, uma curiosidade. Na mumificação, eram retirados o cérebro, os intestinos, outros órgãos vitais e colocado num vaso de pedra chamado canopo. Nas cavidades do corpo eram colocadas resinas aromáticas e perfumadas. As incisões eram costuradas e o corpo mergulhado num tanque de nitrato de potássio. Após 70 dias, o corpo era lavado e enrolado numa bandagem de algodão, embebida em betume, que servia como impermeabilização. Quéops é a maior das 3 pirâmides. Tinha originalmente 146 metros de altura, equivalente a um prédio de 48 andares. 9 metros já se foram graças a principalmente à ação corrosiva da poluição vinda do Cairo. Para erguê-la, foram precisos cerca de 2 milhões de blocos de pedra e o trabalho de 100 mil homens durante 20 anos. E assim terminamos a nossa aula. Fiquem agora com a apresentação da conclusão ao vivo com o Antônio Damascena.